Olá, hoje, 2 de abril, vamos estudar sobre o poder transformador da palavra. A lição de hoje nos apresenta a história de Josias, um rei que com 8 anos de idade começou a governar. Logicamente que ele tinha a tutela de adultos, mas a maior obra que ele fez foi com 26 anos de idade. E isso está em 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando Josias ouviu o livro da lei, e aqui, que livro da lei é essa? Os comentaristas são divididos com relação a isso. Pode ser a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamada de lei. A palavra Torá em hebraico significa lei. Mas muitos, e eu concordo com essa maioria nesse caso, dizem que foi o livro de Deuteronômio, principalmente com relação às pragas. Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30. E quando o rei Josias ouviu aquelas profecias que Moisés havia proferido, que falava justamente com relação quando o povo se afastasse da lei de Deus e as suas consequências, e essas consequências ele estava vivendo naquele momento, então o rei rasgou as vestes. E ele pega então e fala para Safã se juntar com Hilquias, que é o sumo sacerdote. E uma informação interessante aqui: Hilquias é o pai de Jeremias. Você vê isso lá em Jeremias capítulo 1, verso 1. Então Safã, que era como se fosse um ministro, o chefe da casa civil de Josias, junta-se a Hilquias e também a Aquibor, filho de Micaías, e eles vão então a profetisa Hulda. Eles foram pedir confirmação daquilo que haviam lido e da mensagem que haviam transmitido para o rei. E se o entendimento que Josias chegou era verdadeiramente aquilo que ele chegou ao entendimento. A profetisa Hulda confirma, ela recebe uma mensagem do Senhor, manda para o rei, e o Senhor, na misericórdia dele, fala: olha, porque o seu coração, ele se eterneceu da minha palavra, porque o seu coração se abriu à minha palavra e se arrependeu perante a leitura da minha palavra, eu vou abençoar você. E o que aconteceu? Josias então, e está no capítulo 23, eu não vou ler, você pode ler na sua casa, é descrito uma reforma que Josias faz, religiosa, sobre o povo de Israel. Olha só o que a Bíblia afirma em 2 Reis, capítulo 22, verso 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então, apesar de ter sido lido o livro de Deuteronômio para Josias, aqui mostra que ele reformou a vida dele segundo toda a lei de Moisés. Ele continuou o estudo da palavra de Deus, continuou reformando a vida dele, mudando a vida dele e moldando a vida dele segundo os ensinos da Bíblia. E aqui diz que nunca houve outro rei que fez uma reforma igual Josias fez. O poder transformador da palavra. A história de
Josias nos ensina duas lições. Primeiro, eu tenho que ter um coração aberto à palavra. Toda vez que você vai estudar a palavra de Deus, se você não tiver um coração aberto à palavra, você não vai entender a palavra, você não vai compreender a palavra, porque a compreensão da palavra de Deus, ela está ligada proporcionalmente à sua intenção de obedecê-la. Vou repetir a frase. O entendimento da palavra de Deus está proporcionalmente ligado à minha disposição em obedecê-la. Tá entendendo? Quanto mais disposto eu estou em obedecer a palavra de Deus, mais eu vou entender, mais eu vou compreender quando eu estudo a palavra de Deus. Por que existem algumas pessoas que leem alguns textos e falam, eu não estou entendendo nada? Por que existem algumas pessoas, por exemplo, quando nós ensinamos sobre o sábado no Novo Testamento, muitas pessoas viram e falam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar do sábado no Novo Testamento. Porque a disposição do coração em receber essa mensagem para obedecer estava fechado, o coração fechado. Por mais que Jesus Cristo falasse com os fariseus, com os saduceus daquela época, com os governantes, o coração deles estava fechado. Lógico, alguns se converteram, mas a grande maioria, nós percebemos pelo Evangelho que o coração estava fechado. Eles não estavam dispostos a aceitar o que Jesus estava pregando. E olha que Jesus estava pregando a própria palavra de Deus, porque ele não pode contradizer a ele mesmo. Percebe? As duas lições principais que nós temos da história de Josias é que a minha compreensão sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, ela está proporcionalmente ligada à minha disposição em obedecê-la. Porque o objetivo da palavra de Deus, ao ser revelada e traduzida e ter sido preservada até os nossos dias, não é que você adquira um conhecimento e fique sábio na palavra de Deus, mas é que você tenha a sua vida transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é qualquer livro, não é igual um livro de biologia, um livro de história ou de ciências ou qualquer outro tipo de livro onde você vai ler por recreação, por diversão ou por até querer desenvolver capacidades cognitivas, tal, de inteligência. A palavra de Deus tem o propósito de transformar a tua vida. A palavra de Deus tem o propósito de reformar a tua vida, mostrar o que você precisa deixar e revelar aquilo que você precisa agregar à tua vida, se entregando totalmente a Deus. Vamos ver 4 textos no Novo Testamento que o nosso guia de estudo apresenta a respeito da função da palavra de Deus na nossa vida. O primeiro texto é João capítulo 16, verso 13, onde Jesus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, veja, o Espírito da verdade vai anunciar, vai guiar você pela verdade. Então a primeira função da palavra de Deus é fazer você ter contato com a verdade. As pessoas dizem que não existe verdade absoluta. Isso é uma falácia. A verdade absoluta existe. E ela não só existe, como Jesus Cristo prometeu, que você recebe um poder, o Espírito da verdade, que vai te guiar a essa verdade. O segundo texto apresentado no Novo Testamento pelo nosso guia de estudo é João 17:17. E ali lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, é através do contato com a palavra que eu sou santificado na verdade. O que significa a palavra santificado? Significa separado. Logo, não dá para eu querer conhecer a verdade e permanecer do mesmo modo qual eu vivo. O conhecer a verdade gera a santificação na verdade, ou seja, você vai se separando das falácias e das mentiras do mundo e vai se achegando e sendo transformado pela verdade. O terceiro texto apresentado no Novo Testamento está em Hebreus capítulo 4, verso 12, onde lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
maiúsculas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, ela é apta para discernir os propósitos do coração, os pensamentos. O que é discernir? Ela vai trazer à sua consciência aquilo que você mais guarda e mais esconde da sociedade de você mesmo. Não é que a palavra de Deus possui um texto de difícil interpretação. O que é difícil é nós aceitarmos o que o texto está querendo dizer para nós, tá entendendo? A dificuldade, portanto, não está na palavra em si, mas a dificuldade está em eu aceitar o que a palavra está ensinando, porque a palavra, ela é viva e eficaz para dividir, separar e revelar as profundezas do meu pensamento. Em outras palavras, quando você vai com o coração aberto ao estudo da palavra, não existe a possibilidade de desculpas, de fuga. Aliás, existe a possibilidade, mas aí você vai deixar de entender a palavra e você vai deixar de ter o contato profundo, o qual é o objetivo maior da palavra, que é o quê? Dissecar você, revelar para você mesmo quem você é e revelar para você quem Deus é e o que somos. Somos pecadores. Nós não gostamos de enxergar os nossos podres. Você gosta, o que você prefere? Receber um elogio ou ficar ouvindo críticas? Logicamente que a palavra de Deus vai mostrar a você aquilo que você precisa mudar na sua vida. E cabe a você, com o teu livre-arbítrio, pedir a Deus poder para transformação. O quarto e último texto, o nosso guia de estudo apresenta, está em Romanos capítulo 12, verso 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez hoje você esteja se perguntando, qual é a vontade de Deus para minha vida? Você só vai conhecer a vontade de Deus para tua vida quando você tiver contato com a palavra. Nós estamos num período de quarentena devido ao Covid-19. Quanto tempo da quarentena você está dedicando ao estudo e meditação da palavra? Você está se aproveitando do momento que estamos vivendo para permitir que essa transformação por meio da palavra ocorra na tua vida? Olha, eu como pastor vou te dar um aviso profético. Eu creio de todo o meu coração que esse período que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, março e agora o mês de abril, Deus vai se utilizar dele para calar toda a boca. O que eu estou querendo dizer com isso? Não vai haver desculpa. Ah, Senhor, eu não tinha tempo. A minha vida era muito corrida. Eu tinha tantos afazeres que não houve tempo na minha vida para eu ter contato com a tua palavra. Não haverá desculpa. Deus irá, no juízo, cobrar todo o tempo desperdiçado, toda a oportunidade perdida que você teve em ter contato com esta palavra, a fim de ser transformado, santificado, para viver na presença do Santo, do Eterno, do Altíssimo Deus. O objetivo da palavra de Deus, ao ser revelada para a humanidade, é transformar a sua mente, transformar a sua cosmovisão, mudar o modo como você enxerga o mundo, mudar o modo como você enxerga a você mesmo e mudar o modo como você enxerga a Deus. Só a partir desse princípio de transformação de vida é que você vai poder ver a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você aproveite esse precioso tempo que você está recebendo de Deus para não haver desculpas. Eu não tive tempo. Sim, você teve. Você não quis. Estude a palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um bom dia.